Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uso de carboidrato durante o treino para desportistas. Ou seja, são pessoas que não são atletas, mas sim são, de repente, você, eu, né, que somos pessoas que praticamos exercício, por exemplo, musculação, mas nós não vivemos do esporte, nós não participamos de competições, sei lá, às vezes você faz natação, mas você não compete. Então, atleta tem um tipo de rotina, um tipo de intensidade, que, né, geralmente é uma alta intensidade, diferente de um treino amador, que é o que a gente chama aqui, né, de desportista. Então, eu vou responder nessa questão de é preciso usar carboidrato durante o treino para desportistas? Sim, não, quando seria interessante, enfim, vou responder isso. Antes, eu só peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. E eu peço que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, isso vai ajudar no crescimento do meu trabalho, né? Então, se você ainda não faz parte, aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. É só clicar. A inscrição é gratuita. Depois de se inscrever, ao lado fica um sino. Clica no sininho, vai abrir uma pequena janela. Tem algumas opções. Você selecione a opção todas para que assim você possa receber notificação todas as vezes que eu postar um novo conteúdo por aqui. Fez isso tudo? Espero que sim. Agora vamos ao conteúdo. Veja, segundo o que há de recomendação, carboidrato durante o treino é muito interessante para atleta. Quando você tem um treino de alta intensidade ou um treino com duração longa. Geralmente, né, atletas que fazem aí, por exemplo, um treino de 90 minutos ou mais, ou seja, um tempo de maior ou igual a 90 minutos, aí sim faz-se a necessidade do uso de carboidrato durante o treino com possibilidades, né, de melhorar a performance. Mas o vídeo aqui é para desportistas. Para desportistas, a gente tem qual cenário? Primeiro, geralmente, né, os treinos, por exemplo, natação. Eu já fiz natação. Quando você faz aula de natação, geralmente é por 1 hora. A não ser que você, enfim, queira fazer aula dupla. Aí você pode, né? Mas geralmente, né, a gente paga para fazer uma aula. Então é 1 hora. Quando você faz academia, depende do treino que você faz, mas tem gente que faz academia por 30 minutos, por 45 minutos, por 1 hora. Geralmente fica nisso. Eu, por exemplo, já aconteceu, tá, gente? De eu ficar 2 horas na academia, 1 hora e 50 na academia. Já aconteceu? Acontece. Né? 1 hora e 40. Então, às vezes eu demoro, por exemplo, na academia. Mas não é sempre. Às vezes tem treino que eu faço em 1 hora, em 1 hora e 15. Então, começa por aí. Em desportistas, você primeiramente, né, não tem um intervalo de tempo tão grande quanto uma pessoa que é atleta tem, né, de treinamento. Então, por conta disso, para desportista, né, pelo intervalo de tempo treinando, que não é tão longo, já não seria necessário carboidrato durante o treino, não precisa. E o segundo motivo é a questão da intensidade. Às vezes você pode até ter, né, um comparativo. Vamos comparar então uma pessoa que fique na academia por 2 horas treinando. É desportista, né? Mas está treinando por 2 horas, é muito tempo. Mas se você compara 2 horas de treino com uma pessoa que é atleta, muito provavelmente a intensidade, o desgaste, embora seja o mesmo tempo, mas o desgaste, a intensidade do treino de um atleta provavelmente vai ser muito maior. Então, pelo conjunto, normalmente desportista não tem a necessidade de usar carboidrato durante o treino. Então a resposta é essa. E o grande motivo é mais isso, né? É uma junção. E principalmente a questão do tempo. Você vai, treinou por 1 horinha, pronto. Você, depois dali, você vai se alimentar, você vai conseguir, né, repor as suas reservas de glicogênio que foram desgastadas. Então, é algo mais tranquilo de você se recuperar, entendeu? E aí, eu vou citar um exemplo, por exemplo, meu.
quando eu tinha uma nutricionista, né, que me acompanhava. Nessa época eu ainda não era nutricionista, portanto. E teve um momento em que ela me recomendou usar carboidrato durante o treino. Eu lembro que ela me sugeriu o uso de mel durante o treino. Eu acredito, porque agora, né, já tem um tempinho, né? Mas eu acredito que ela deve ter feito isso por dois fatores, né? Primeiro, porque o meu objetivo era ganhar peso, por ter justamente dificuldade de ganhar peso. Então, o uso do carboidrato durante o treino seria interessante para poupar, né, o que eu já estava ganhando com muito custo. Mas não só por isso, é porque lembra que eu falei agora há pouco que às vezes eu demoro na academia? Então, já naquela época, eu lembro que tinha fase em que eu treinava e eu ficava 2 horas na academia. Então é muito tempo. E aí você imagina, né? Uma pessoa que já tem dificuldade de ganhar peso, fica 2 horas na academia, então a chance de você catabolizar aumenta. Então talvez por conta disso tudo aí, ela tenha em algum momento ali, né, sugerido isso, né, que eu usasse carboidrato durante o treino, embora eu não fosse atleta. Só que tem todo um contexto, entende? De que, percebam, desportista geralmente não precisa de carboidrato durante o treino, e é o meu caso, né? Eu sou desportista, né? Me enquadro como desportista por não ser atleta. Mas em algum momento uma nutricionista me recomendou usar carboidrato durante o treino, mas tem todo o contexto, tá? Mas no geral não precisa. Tanto é que isso foi por um momento, por uma fase, né? Todo o restante do tempo em que ela me acompanhou, em outros momentos, ela não recomendou o uso de carboidrato durante o treino, entendeu? Tanto é que hoje, eu como nutricionista, né? Eu não uso recursos de suplementos durante o treino. Quando eu uso é assim, aminoácido, enfim, mas também é raro. Geralmente durante o treino eu só uso água. E aí agora que eu estou falando aqui no vídeo de carboidrato, pior ainda, né? Muito difícil eu usar carboidrato durante o treino. Nossa, muito difícil. Só assim, por exemplo, se eu for fazer caminhada. Aí eu vou fazer uma caminhada por, sei lá, 2 horas e meia. E aí tem a questão do sol, às vezes, né? Se eu for caminhar, né? Ainda de dia, então tem o sol. Então, por uma questão até de você sentir que você está se hidratando, para não ficar com a garganta seca, o calor, às vezes o tempo está muito quente. Aí eu uso, por exemplo, um isotônico. Inclusive aqui no canal, né? Tem dica, né, de um isotônico já pronto, orgânico, né, com ingredientes orgânicos. Então, nesse caso, olha só, teria ali, né, naquela bebida carboidrato. Olha só, eu estou usando uma bebida com carboidrato durante um treino de caminhada que seja, né, de exercício de caminhada. Mas tem todo o contexto, né, uma caminhada em que você fica 2 horas e meia caminhando. Então, é um tempo considerável, não é um curto tempo, né, de exercício. É caminhada, ou seja, eu vou e volto sem parar, praticamente. Então, são 2 horas e meia caminhando, é um tempo considerável, bem considerável, somado com fatores climáticos, né? Às vezes está muito quente, então você transpira além do normal. Então, para que você também não perca, né, muitos minerais pelo suor e fique sem a reposição, um isotônico teria essa função benéfica. Então, tudo é um contexto, tudo é uma questão de avaliar caso a caso. Conseguiram compreender aí pelos exemplinhos que eu trouxe? Um exemplo aqui, outro ali, né? Tentei resumir, né? Mas eu acredito que foi um resumo bem claro, né, da situação aí. E inclusive citei exemplos meus, né? Então é isso. Mas de um modo geral, como eu bem disse, né, nos meus treinos, por exemplo, de academia, às vezes eu demoro 1 hora e 15, 1 hora e meia. Mas ainda que eu demore 1 hora e meia, ainda que eu demore 1 hora e 40, que passou daqueles 90 minutos que eu falei no começo do vídeo, ou seja, 1 hora e 40, passou de 90 minutos, então precisa de carboidrato, Henrique? Não. Sim ou não? Depende, né? Mas eu, como eu falei, normalmente eu não uso, mesmo que passe de 90 minutos no meu treino, eu mesmo assim eu não uso carboidrato, por quê? Porque eu sei que eu vou ter uma boa reposição de carboidrato depois do treino, né? Eu sei como é que é minha dieta e tudo mais, então eu sei que tranquilamente eu consigo fazer uma boa recuperação, uma boa reposição de carboidrato ao longo da minha dieta. E aí, portanto, durante o exercício eu geralmente não uso para mim, por exemplo, e é uma forma de eu respaldar aquilo que eu falei no começo de que para desportista normalmente não é necessário carboidrato durante o treino. E isso é interessante porque eu lembro que logo no começo da universidade, né,
eu lembro que os papos, né, que eu ouvia sobre suplementação, eu via muito assim, os caras que vão fazer academia, né, e querem ganhar massa e tal, ficavam com essa coisa de, durante o treino tem que tomar maltodextrina. Não falava nem maltodextrina, né, falava malto, vou tomar malto durante o treino, para poder não catabolizar, porque eu quero crescer. E hoje eu vejo que, gente, às vezes os caras fazem um treino de 1 hora e querem ficar tomando maltodextrina no treino. Às vezes não é necessário. Vale lembrar que maltodextrina, né, é carboidrato, é um açúcar, então será que é preciso? Será que não é? Geralmente não é preciso, né? Então fica aí o recado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, comente aqui embaixo se você gostou. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com mais informações e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo.